Teve um paciente que foi lá um dia me agradecer. Falou, Ricardo, se você não tivesse me ligado, eu teria morrido. Eu tava com hemorragia interna. Caramba! Então, a doutora me ligou e falou, Ricardo, essa paciente, o resultado dela tá muito estranho. Então, a gente refaz ou liga pra ela e fala pra ela mandar esse resultado pro médico. A gente não sabe o que aconteceu. Daí ela falou, eu fiz uma cirurgia. Então, tô toda aberta. Então, quando o médico pegou, falou assim, olha, você tá com hemorragia. Quando chegou lá, tava com hemorragia. Falou, se você não tivesse vindo agora, você teria morrido. O câncer de próstata, se você não cuidar, ele é silencioso. Tem paciente que fica com ele 20 anos. Quando começa os primeiros sinais e sintomas, 95% chance de morte. Porque apenas 5% chance de cura. Se você trata no começo, mais de 90% chance de cura. Se ele percebe no começo. Começou os sintomas, mudou completamente. Já está comprometido, grande parte. Aí é quimioterapia, é cirurgia, uma gama de complicações. Porque a pessoa vai lá, não, quero fazer o exame de rotina, e de repente, pá. Não, e tem hora que a pessoa, estereótipo, tá ótima. Isso que eu ia falar, clinicamente tá. Tô sentindo nada, tá tudo ótimo. Quando você vai olhar, espera aí, você tá bem por fora, mas por dentro você não tá legal. Então, eu já passei por uma situação de um amigo meu que o pai dele tava fazendo alguns exames, e quando eu peguei o exame do pai dele, o tumor tava... E ele falou, Ricardo, você viu que meu pai tá bem, né? Tá melhorando. E eu olhava assim, não podia falar nada pra ele. Falava, procura o médico. Lógico. Procura o médico, claro. Mostra os exames pro médico, que ele vai ter, infelizmente, pouco tempo depois ele faleceu. Minha mãe pegou e falou assim, Ricardo, o que você faria se alguém brigasse comigo direto? Como assim, mãe? Se alguém brigasse comigo direto, como que você faria? Eu ia brigar com essa pessoa. Daí ela falou, você tá vendo aquela mulher ali? Ela é minha mãe. Eu falei, opa, então eu tenho que aprender a respeitar, porque ela é mãe de alguém, alguém está cuidando dela. Nossa, então, a partir disso, eu sempre olho para a pessoa assim, espera aí, tem alguém cuidando dela, alguém ama ela, talvez ama muito mais que eu. Então, o que eu posso fazer para tentar compensar isso? Então, eu nunca esqueci dessa lição que minha mãe me deu. Então, eu falei assim, o que eu posso agir de uma maneira, de uma forma, para tentar um pouquinho compensar o amor daquela pessoa por ela. Quando nós olhávamos para o ano 2000, as pessoas pensavam assim, quando for 2020, vai ser a geração mais feliz do mundo. Eles vão ter os maiores parques, celular de última geração, vai conseguir falar com as pessoas do outro lado do mundo, eles vão ter tudo, videogame de última geração, vai colocar óculos virtual, tudo. Eles vão ser a geração mais feliz do mundo. Como nós somos, a geração mais triste do mundo. Com certeza. Infelizmente. Então, inúmeras doenças hoje que não tínhamos, hoje, infelizmente, ela tem tomado conta da nossa sociedade. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Amar Residencial. Esse é um espaço criado para falar sobre saúde, envelhecimento, bem-estar e cuidado com a verdade. Aqui a gente conversa com profissionais, familiares e pessoas que vivem na prática os desafios e as decisões que envolvem o cuidado com a vida. E hoje nós vamos falar sobre algo que muitas vezes só ganha atenção quando a saúde começa a falhar: prevenção, diagnóstico e propósito no cuidado com o ser humano. O nosso convidado é o Ricardo, profissional da área de saúde com uma trajetória muito interessante. Ele é biomédico, técnico em enfermagem, possui MBA em Administração Hospitalar e Gestão de Pessoas. Está cursando MBA em Neurociência e Comunicação em Ambientes Corporativos, além de formações em capelania, teologia, coach e desenvolvimento humano. É muita coisa, gente, que ele faz. Na prática, ele reúne algo raríssimo: ciência, gestão e cuidado humano. Hoje ele atua como supervisor de enfermagem no Centro Lab Diagnóstico Clínico, aqui na nossa região. Ricardo, seja muito bem-vindo ao podcast Muito Amar. bem-vindo. Eu que agradeço. Em primeiro lugar, parabéns para o André, para você, Michele, obrigada. Por essa dedicação aí no cuidado. Obrigada. É de fundamental importância isso. Prazer receber você aqui com a gente. Demorou, mas chegou o dia. Demorou, mas chegou. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, você está certíssimo. Ricardão, antes de mais nada, queria saber como começou essa sua jornada aí na área da saúde. Conta um pouquinho para nós.
Então, tem outra coisa que eu não falei ainda. Eu sou formado em mecânica. Minha primeira formação... Além de tudo isso... Eu fiz mecânica, o Senai era 3 anos e meio integral em Bauru. Nós viemos para Indaiatuba em 1985. E aí nós ficamos aqui até 1997. Aí nós fomos para Bauru. E lá eu estudei por 3 anos e meio integral. Fiz mecânica... Todo curso que você puder pensar nessa área, eu estudei lá integral. E em 99 vim para Indaiatuba novamente, que meus avós moravam aqui. E aí eu tive uma mudança de vida em 2000. Tinha uma vida um pouco mais diferente, depois fui para a igreja, conheci alguns outros ambientes, algumas outras pessoas. E aí um amigo meu me indicou, falou, Ricardo, tem uma faculdade de teologia, cara, você gosta de estudar bastante, o que você acha? Eu falei, teologia? Mas eu não vou ser padre. Essa é a ideia que a gente tem, né? Ideia. Eu não vou ser padre, não tenho mais... Ele falou, vai lá assistir uma aula inaugural. E eu fui assistir uma aula inaugural e gostei. Falei assim, vou encarar. Aí as pessoas falaram, cara, você vai investir mais 4 anos da sua vida. Porque você não dá prosseguimento na sua área mecânica, conclui uma engenharia. Então, segue isso. Daí eu falei, gostei disso. Aí fiz a teologia, fiz os 4 anos, fiz bacharel em teologia, fiz 2 especializações, tanto para a área de adolescente e para a área de aconselhamento. E eu fui voltando para essa minha área um pouco mais humana. Então é interessante, eu falo, tudo tem propósitos. Claro. Um amigo meu sofreu acidente, morava sozinho. Aí o pessoal falou, quem vai cuidar dele? Eu falei, o que precisa fazer? Tem uma enfermeira, era o mini hospital na época. Ali na área Barnabé, no Morado do Sol. Tem uma enfermeira que ela ensina como fazer o curativo. Fátima Raimundo, eu nunca esqueço o nome dela. E aí eu falei, tudo bem, eu vou lá. Aí fui lá, ela ensinou, olha, assim que você faz o curativo. Falei, tudo bem, então não é tão difícil assim. Aí fiz os curativos dele, tudo bem. Um outro amigo também sofreu acidente. O pessoal, o Ricardo sabe fazer curativo. Meu Deus. Lá vai Ricardo. Lá vai ele para a área da saúde, de mecânico para enfermeiro. Aí um terceiro caiu de moto. Daí eu falei, agora eu já tô perito em curativo. Aí eu falei, acho que vou voltar a estudar novamente. Aí fui fazer vestibular. A minha ideia era fazer segurança de trabalho. Eu falei, juntar a mecânica com isso. Cheguei lá, não tinha, só tinha para enfermagem. Falei, vou prestar. Se eu passar... é porque é de Deus, vamos pensar assim. Aí passei, aí fiz a enfermagem, aí trabalhei no começo, trabalhei no AOC, isso em 2000. E aí eu saí do AOC para entrar no Indalab. Aí entrei no Indalab e aí conheci alguns biomédicos ali, tudo. Eu falei, nossa, que área interessante, não conheço. Aí falei, vou fazer. Aí fiz 6 anos de biomedicina. Isso que eu ia falar. Aí eu falei, fui. Aí abandonei a mecânica. Aí fiquei 10 anos no Indalab. Aí depois saí do Indalab, montei uma empresa, fiquei 7 anos com essa empresa no ramo de pão, como falei para você, café, uma coisa nesse sentido. Sim. E aí terminei essa empresa. Deixa eu só contextualizar então rapidinho. A gente estava nos bastidores aqui, ele falou do café. Ele falou do café porque a gente está recebendo novamente aqui a Casa Balduco. Quero agradecer essa mesa que eles nos proporcionaram. Cafezinho, aqui com, um cafezinho que é passado na hora. Muito gostoso. Inclusive, a gente passa na hora mesmo. Quando você vai na Balduco, passa na hora. Nas nossas redes sociais, você pode acompanhar como que foi aqui a preparação desse café. Então, tem um pão de queijo. Gente, é muito gostoso. Integral. Muito gostoso. Panetone também. Ele tem os grãos aí, é muito, muito gostoso mesmo. Então, por isso que o Ricardo falou que ele estava comentando que teve uma empresa de café. Mas eu não tomava café, eu não gosto, não tomo café. Então eu ia nos congressos de café, mas eu só experimentava. Gostou? Falei, gostei, mas para mim o café... Então eu não tenho esse costume. Como chega assim, tomar café, não tenho esse costume. E aí o Centrolab, uma amiga minha, ligou e falou, Ricardo, você não gostaria de voltar para a área da saúde? Eu falei, dependendo. Aí fui para o Centrolab. Aí... E você está lá já há quanto tempo? 8 anos. Fale para nós. Tem hora que eu até esqueço. Acho que é 8 ou 9 anos, mais ou menos isso. E é um trabalho intenso. Aí comecei na coleta normal, aí fui para supervisão e já estou, acho que há uns 6 anos na supervisão. Acho que mais ou menos uns 5, 6 anos. Sim, eu acho que a gente está caminhando juntos lá. A Centrolab é nossa parceira do Residencial Amar. Nossa, uma parceria
agrega demais para nós. Para a gente é super importante ter vocês como parceiro. Como que ajuda, né? É importante deixar claro também aqui para o nosso público que não é um podcast, um episódio pago, tá? Não é uma propaganda. Óbvio que o Ricardo, por ser da Centrolab, vai acabar falando um pouco, trazendo sobre como que é essa questão de diagnósticos clínicos e tudo mais, mas a ideia é que a gente traga realmente informações relevantes para que você aí, quando tiver algum sintoma, não sei como que a gente vai desenvolver essa conversa, que você procure aí um laboratório de análises clínicas, entendendo, né, toda essa questão. Né? E eu queria lembrar que eu conheci, se você está na supervisão há 5, 6 anos, praticamente foi quando eu fui te buscar, foi quando eu te conheci. Tava pensando porque foi no meio da pandemia que eu fui lá e falei, olha, não quero que os idosos vão para o hospital por algum motivo e tudo mais, tem como vocês irem lá, coletar, vamos fazer essa parceria. E tudo começou indo lá pessoalmente. Já faz tempo. E até hoje a gente tá como parceiro mesmo e o quão é importante, né? O idoso está lá, precisa fazer um exame, precisa passar e fazer um jejum e tudo mais. Então a família não precisa tirar o idoso, levar até a Centrolab, o laboratório. Qualquer laboratório. Voltar. Então a gente prepara tudo, vocês vão lá, coleta o quanto isso tem facilitado no nosso dia a dia. E né? todo o processo, né, da gente conversar, da gente trocar informação, isso tudo facilita demais o nosso trabalho. Muito pra gente também agrega, porque tem paciente que não conhece o Centrolab, mas ele é paciente do AMAR. Então, automaticamente, ele começa a conhecer o Centrolab, o familiar começa a conhecer o Centrolab por causa dessa ponte do AMAR para com o Centrolab. Sim. Então, para a gente também é interessante isso. Por isso que eu sempre tenho essa preocupação. O André um dia me disse, Michele, que a ideia deles era que o residencial AMAR seja o laboratório, o consultório ou a clínica de idoso referência para a Indaiatuba região. Então, eu sempre tive essa preocupação. Se o meu parceiro ele tem que ser referência, eu tenho que caminhar também nessa mesma esfera. Sim. Eu não posso, ele oferece um serviço 10 e eu ofereço um serviço 8 ou 9. Porque lá na frente vão falar, espera, é o seu serviço. Eles não vão saber que é o Centrolab. Eles vão falar, é a Clínica AMAR que foi lá me atender. Então, sempre tive essa preocupação. E eu falei, puxa vida, que interessante isso. E eu vejo esse podcast aqui, tudo coisas que contribuem para isso. Não, ele quer chegar. Vocês querem chegar lá. Então, vocês estão caminhando para isso. Então, eu dou os parabéns para vocês. Porque não adianta nada só eu falar assim, quero chegar a um determinado lugar, mas não faço nada. Não, você tem que estar caminhando buscando isso. Eu tenho uma política comigo. Eu disse já para alguns dos nossos supervisores lá. Eu, Ricardo, estou me preparando para trabalhar no melhor lugar de Indaiatuba região. Eu estou me preparando para isso. Gostaria muito que fosse o Centrolab. Sim. Se não for o Centrolab, mas eu vou estar neste lugar. Claro. Então, mas eu não posso ficar parado. Então, tem que me capacitar, estudar, correr atrás. O que eu estou fazendo para me chegar nesse lugar? Uhum. Então, eu vejo que o Residencial AMAR hoje, ele tem essa condição, caminhando assim. Então, desde já eu solicito votos aí, que Deus abençoe. Amém. E vocês chegarão nisso. Amém, pode ter certeza. Amém. Muito obrigada. Junto com essas parcerias, nós chegaremos. Isso faz parte, né, da nossa caminhada. Isso agrega. Quando a gente vai conversar com o cliente, é uma das coisas que a gente mais fala. Poxa vida, não tirar o idoso daqui para coletar o exame faz toda a diferença. Facilitar o processo de entrega de resultado faz toda a diferença para o meu familiar, né? Vamos lá, Ricardo. O que você fez para trabalhar... o que você fez... Ô, senhor. Onde você tá, meu querido? Você que ia conduzir, não sei porque você olhou pra mim. Esperei, porque eu achei que você Ana, corta, Ana. Vai ter que cortar. Corta. Pronto. Cortou? Ah, não, vai cortar depois. Tô doida. Ricardo, que momento da vida você percebeu que queria entender o ser humano de forma completa, não só a doença? Como eu disse para vocês, dentro dessa esfera que eu saí da parte mecânica para ir para a parte humana, o que eu percebi quando eu estava no hospital? Eu trabalhei no pronto-socorro. Então, pronto-socorro, você lida muito com nasceu uma aqui, morreu uma aqui. Nasceu uma aqui, morreu uma aqui. Então, eu percebia que muitas vezes existia alguns profissionais um pouco mais frio,
vai dar uma notícia, muitas vezes, para um paciente que está ali desesperado por causa de um diagnóstico do familiar, por causa de um acidente que acabou de acontecer. Quem é o familiar do paciente tal? Morreu. É uma característica, Sabe, assim, é quase que uma característica já de quem está nessa linha de frente. Sim, Já, então... Infelizmente, Infelizmente, né? não estou dizendo... Eles a situação levou eles a viver aquilo. Isso, não são todos. Aquela blindagem. Mas, eu sei porque já fui profissional de pronto atendimento. Então, o que eu falava para mim mesmo? Para mim foi mais um, mas é o único de alguém. É a única mãe de alguém, é o único pai de alguém, é o único esposo, esposa de alguém. Então eu tenho que tratar como se fosse... A expressão da palavra compaixão é mais ou menos assim, você está no lugar da pessoa. Então alguns usam até essa radical da misericórdia. Misericórdia é você pegar o seu coração e sentir o que o outro sente. Então eu falo, se eu estivesse no lugar dele, como eu gostaria de ser tratado nesse momento de luto? Nesse momento de tristeza que ele vai ter que passar. Não tem o que fazer. O outro se foi. Então, como que eu vou poder dar esse último, sabe, essa notícia? Então, eu sempre comecei a trabalhar nisso. Falei, Ricardo, quando eu chegava no velório, eu falava assim, espera aí, todo mundo chorando aqui, desesperado. Eu tô olhando aqui, será que precisou entubar? Será que não precisou entubar? Então, espera aí, eu não posso ser tão frio assim. Então, eu comecei a trabalhar nessa minha parte um pouco mais humana nesse sentido. Sentir o que o outro sente. Perceber como eu posso ajudar. Ser um adulto, criança, independente, o que eu posso trabalhar com isso. Então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, sabe? Começar a entender um pouco mais as pessoas. Porque eu vim de uma mecânica. A mecânica, se você errou, faz de novo. Diferente, né? O ser humano, não. Outra peça. Errou, não tem muitas vezes o que fazer. Tem alguma situação que você consegue, né, costurar. Tem outras, não. Então, a vida só tem uma. Então eu falei, espera aí, talvez uma palavra... Você conseguiu fazer essa transição, mas você se preparou para essa transição. Eu vim me preparando, eu estou me preparando, porque é algo que a gente talvez nunca consegue, né? Então é uma constância, igual eu falei, você falou que eu tô fazendo essa aposta, mas já estou olhando para uma outra necessidade. Então eu falei assim, qual é a outra necessidade que eu preciso me aprimorar, que eu preciso melhorar? Então eu sempre falo, tem alguns amigos meus que falam, Ricardo, você estuda demais. Eu falo, não... E eu ainda trocaria tudo que eu sei por aquilo que eu não sei. Porque tem muita coisa ainda que eu não sei. E a gente precisa... Eu sempre falo, o conhecimento, ele liberta você. Ele te abre portas. Então, assim, eu sempre falo, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de aprender. E a palavra fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Ausência de conhecimento. Isso é. Vive na escuridão, nas trevas. Isso é uma realidade. Trevas é ausência de conhecimento. Então eu vim me preparando para isso, porque eu vi a necessidade. Então quando eu olhava alguém tratando de uma forma diferente, o que eu posso melhorar? Não vou culpá-lo. Talvez ele aprendeu a tratar assim. Talvez a maneira dele tratar é assim. E até o que você disse, né? É uma blindagem, é uma forma que você racionaliza aquela situação para você se preservar emocionalmente, mentalmente. Então, assim, perfeitamente compreensível. Mas a gente sabe que para quem está do lado de lá, é muito... complicado, né? Quando você está no mecânico. Isso. Porque muitas vezes eu já recebi ligação de colegas 2h da manhã chorando porque o paciente morreu. Que a gente acaba se apegando com o paciente nesse sentido. Sim, não sabia o que fazer porque o paciente acaba sendo da sua família. Vocês sabem muito bem disso. Sim. Acaba sendo da família de vocês. Certeza, com então, certeza. por mais assim, eu vi um podcast que a senhora falou assim, os meus pais são eles. Os meus pais são vocês. É verdade, então, verdade. assim, acaba se tornando parte da família nesse sentido. Então, muitas vezes você tem que ter essa blindagem. Você se apega, tem um afeto, mas você tem que criar essa barreira, esse escudo, muitas vezes, para saber lidar. Uma forma Como que você aprendeu? Então, eu aprendi com essas situações. Também. Fui correndo. Não, no começo era difícil. Porque a teologia eu acho que até ajuda. A teologia me ajudou bastante. Claro. Por isso que eu falo. A teologia me ajudou a ser um pouco mais humano. Porque você começar a entender a pessoa... eu fiz tal coisa. Por que será que ela... Por como o comportamento dela. Então, você começa a entender muitas vezes por que ela age assim. Muitas vezes eu só julgava. Depois, com o tempo, eu comecei a entender. Ela age assim por causa disso. Sim. Então, a teologia, essa aproximação de Deus... E muitas vezes, é Deus que coloca isso. Eu sempre falo. É um dom. Cuidar é um dom. Não tem como você, muitas vezes, falar para uma pessoa que não gosta.
ir lá, ele vai ficar 1, 2 dias, talvez por causa de um salário, alguma coisa, mas depois você vai entender, não serve para isso. Não funciona. Cuidar é um dom. Então eu entendo que eu herdei um pouco isso, minha mãe é muito assim, sabe? Gosta de cuidar, tá todo mundo ali, quer contar alguma coisa, vai lá contar pra minha mãe, mas não contou pra mãe dele, não contou pro pai dele, mas contou pra minha mãe. Então, cuida muito disso. Então, eu herdei muito isso da minha mãe, desse aspecto de cuidar. Então, depois que eu saí da mecânica, fui pra enfermagem, voltando já com essa bagagem da teologia, que eu fiz a teologia primeiro, então no já meio tinha... do caminho, rolou uma teologia. Então, eu tinha essa bagagem um pouco já para conseguir entender as pessoas. Como que eu posso agir? Como que eu posso falar? Sim. Muitas vezes eu falava de imediato uma coisa que eu sabia que depois poderia ter magoado a pessoa. Eu falei, opa, não é meio por aí. Então, como que eu posso fazer? E aí eu fui me adaptando, fui fazendo algumas técnicas. O coach também me ajudou bastante nesse sentido. Você tentar entender, conversar algumas palavras, algumas coisas, tentar tirar alguma coisa da pessoa nesse sentido, né? Então, eu vi que a vida foi me direcionando para esse caminho. Mas nessa trajetória toda profissional, teve alguma experiência que te marcou? No laboratório, no hospital... Enfim, que você se recorde de alguma situação que falou, poxa vida, isso realmente marcou a minha vida, marcou a minha história e mudou a minha forma de enxergar. Eu vou falar para vocês uma coisa que aconteceu dentro da minha casa. Eu era adolescente e foi um episódio que eu nunca mais esqueci. Isso me ajudou muito para entender as pessoas. Nós morávamos com a minha avó. Meu avô materno faleceu, nós saímos de Indaiatuba e fomos para Bauru. Então, eu morava com a minha avó. Adolescente, que não quer nada com nada, escutava som alto, saía de noite. Então, não tinha esse compromisso. Minha avó sempre, Ricardo, não é assim, Ricardo. Então, eu sempre estava em conflito com a minha avó nesse sentido, né? Então, de vez em quando, eu tinha algum conflito com ela. Liga o som, abaixa o som, não sei o quê. Eu quero ouvir. Aí, um dia, minha mãe pegou e falou assim, Ricardo, o que você faria se alguém brigasse comigo direto? Como assim, mãe? Se alguém brigasse comigo direto, como que você faria? Eu ia brigar com essa pessoa. Daí ela falou, você tá vendo aquela mulher ali? Ela é minha mãe. Daí eu falei, opa. Então eu tenho que aprender a respeitar, porque ela é mãe de alguém. Alguém está cuidando dela. Nossa, então, a partir disso, eu sempre olho pra pessoa assim, espera aí. Tem alguém cuidando dela. Alguém ama ela, talvez ama muito mais que eu. Então, o que eu posso fazer para tentar compensar isso? Então, eu nunca esqueci dessa lição que minha mãe me deu. Então, eu falei assim, o que eu posso agir de uma maneira, de uma forma, para tentar um pouquinho compensar o amor daquela pessoa por ela. Tem alguém que se preocupa com ela, né? Se preocupa com ela. Sem dúvida. É o amor de alguém, que as pessoas costumam falar. A mesma coisa que lá no residencial. Né? Muitas vezes as pessoas tratam residenciais para idosos como, deixou lá. Não, no nosso caso, gente, graças a Deus, nenhum dos nossos idosos são largados. A família é muito presente, nossas famílias são extremamente presentes e eles são atenciosos com os idosos. Eu falo que isso é maravilhoso, só que isso traz uma responsabilidade enorme pra gente, Sim. né? Porque eu sei que eu estou cuidando do amor de alguém, né? O pai de alguém, a mãe de alguém. Então, a gente tem que ter muita atenção nisso tudo, né? Nesse falar, nesse cuidar. Mas trazendo um pouco agora para a questão assim, do diagnóstico, prevenção, laboratório, toda essa sua caminhada com o Centrolab e o Indalab que você passou anteriormente. Me diz por que as pessoas ainda negligenciam, né, no seu entendimento, por que as pessoas negligenciam tanto a questão da prevenção? As pessoas só vão cuidar depois que aconteceu. Depois que tá doente já. Depois né? que já tá doente. É esse Percebe isso? Remediar, né? Infelizmente, a gente vai postergando. Não preciso. Vocês lá, talvez, eu vou usar esse referencial. Vocês têm o cuidado do quê? Tem uma avaliação médica. Sim. Então, tem essa questão. Espera aí, esse idoso não comeu hoje. Esse idoso não foi no banheiro hoje. Então, a partir desses sinais e sintomas, você começa já a diagnosticar alguma coisa. Espera aí, alguma coisa está errada. Não é normal. Muitas vezes em casa, o familiar não tem essa percepção. Não quis comer. Pronto. Não foi no banheiro. Muitas vezes vai trocar, não verificou a fralda. Espera aí, a fralda está seca novamente? É isso aí. Novamente a fralda seca? Que bom, economizei, né? Então, assim, não quando não se tem esse olhar... E aí, infelizmente, vai postergando. E aí, muitas vezes, alguma coisa não está funcionando. Eu sempre falo.
O nosso organismo, ele é assim. Alguma coisa não está funcionando, isso vai desencadeando uma outra, vai desencadeando uma maior. Quando, infelizmente, a gente deixa, quando vai ver, já está lá no final. Diagnóstico precoce Então, impacta totalmente. tudo que a gente a começa. qualidade de Final de vida. ano, eu fiz muita palestra sobre câncer de próstata. O câncer de próstata, se você não cuidar, ele é silencioso. Tem paciente que fica com ele 20 anos. Quando começa os primeiros sinais e sintomas, 95% chance de morte. Porque apenas 5% chance de cura. Tratou... Se você trata no começo, Não fez mais exame. de 90% chance de cura. Se ele percebe no começo. Começou os sintomas, Mudou completamente já está comprometido, grande parte. Aí é quimioterapia, é cirurgia, uma gama de complicações. Muitas vezes o paciente lá atrás era só talvez ele ir no médico, um urologista, um PSA, um exame. Então esse cuidado eu sempre falo, as pessoas têm que ter. O nosso corpo, ele é uma máquina extraordinária. Ele sinaliza você. O idoso, talvez ele não tenha tanto essa percepção. Quem tem que prestar atenção? Quem está por trás. O cuidador. O familiar. O Cuidador. cuidador. Alguém que está ali ao lado ali. Espera aí, ele gemeu a noite inteira. Não é normal. Ele tem que dormir. Você percebeu? Percebi, mas eu achei que é normal. Não é normal. Aí eu percebi que a fralda dele tá cheia de sangue. É normal? Não é normal. Não é normal. Então são detalhezinhos que o cuidador, que a enfermagem, quem tá ali ao lado ali, tem que começar a avaliar. Espera seja aí. na casa ou seja no residencial. Não, né? independente. Uma urina muito fétida, uma coloração diferente. Espera aí. Não é normal isso. Então, sempre falo, o trabalho da prevenção é extraordinário. Sim. E, Ricardo, olha que interessante. Tem algumas famílias que entraram em contato comigo já no passado e não colocaram o idoso no residencial porque vinha com um diagnóstico, ó, minha mãe tá confusa, meu pai tá confuso, então já tá na hora de colocar. Calma aí, fez um exame de urina para ver se tá Sim. com infecção? 2, 3 dias depois, ó, não vai precisar mesmo. Então, assim... Da São onde exames veio? simples. Sim. Que resolvem ali, Sim, né? Então, por isso que eu falo, existe uma gama de doenças que muitas vezes um diagnóstico lá atrás, você evitaria muito isso. Às vezes o paciente, você está tratando aquela doença, fez um diagnóstico lá atrás, se você tivesse feito, evitaria tudo aquilo. Todo diagnóstico precoce muda todo o cenário. Sim. Todo diagnóstico precoce, né? E eu falo assim, isso. é um aspecto que, infelizmente, se nós prestássemos atenção, é dinheiro que você não precisaria gastar. Talvez um cuidado redobrado ali, talvez uma internação. Tudo isso você evitaria se tivesse essa preocupação no diagnóstico precoce. Mas existem alguns exames que são simples e evitam aí problemas no futuro? Olha, então, eu sempre falo assim, depende de patologia para patologia. Muitas vezes, de tempo em tempo, o médico pede assim, faz um hemograma, uma urina 1, idoso. Então começa a ter... Eu fiquei impressionado. Eu queria até ouvir de vocês. Me falaram que o Residencial Amar tem 6 refeições por dia. Eu falei assim, eu assisti o podcast, 6 refeições por dia. 6 então, refeições. assim, o nível de vitamina desses pacientes. Lógico, então, claro. automaticamente, isso você consegue equilibrar isso. Aquele paciente que talvez não tenha as 6 refeições, ainda não é frequentador do Residencial Amar. Ainda não é residente. Não é da nossa residente. casa. Então, talvez ele não tenha uma boa alimentação. Então, espera aí. Esse paciente está queixoso, talvez muita dor, muita cãibra, então muito tremor. Então, alguns exames, talvez a coloração das fezes dele tão diferente, talvez tenha uma presença de sangue, um exame de sangue oculto. É viável esse médico está pedindo um hemograma para ver se não está tendo uma anemia. Como que está esse colesterol desse paciente? O homem ou a mulher, a tireoide, ela altera inúmeras coisas. Ela mexe Hormônio com mexe com hormônio. Então, assim, essa parte, peraí, o que eu posso fazer para estar melhorando isso? E é tá simples, muita né? queda de cabelo, talvez uma vitamina D. Esse idoso fica o dia inteiro em casa, não toma um sol. Uma alimentação desbalanceada, não ingere alguns suplementos, mesmo, algumas É vitaminas. isso mesmo. Então, uma coisinha talvez assim... Você vê, ele já citou vários exames simples que É, precisam ser feitos que esse médico de vai forma observar regular. esse paciente, espera aí, a idosa está com queda de cabelo, com tremor, então, uma urina com sangue, uma fezes com muito odor fétido, uma coloração diferente.
Então, tudo isso, talvez o médico fale um exame, talvez uma vitamina, um marcador aí, que ele vai conseguir aí diagnosticar. Para talvez, isso, quem está cuidando tem que ter essa atenção. Tem que ter essa percepção. Uma percepção. Então, infelizmente, ele tem que se atentar. Porque não adianta falar assim, eu nunca tinha feito exame de colonoscopia. Nunca tinha feito. Aí o médico vou ter que fazer alguns exames, mudar um pouco a minha rotina. Então eu falei, espera aí, o que eu posso fazer? Comecei a fazer alguns exercícios, juntei com a minha esposa pra gente fazer alguma coisa diferente. Então eu falei assim, vou procurar agora fazer um check-up. Fui num gastro, ele falou, você já fez colonoscopia? Eu falei, nunca fiz. Aí fui, ele falou, você tinha 2 pólipos, pequenininho, mas tinha. Se você não cuidasse, daqui 5, 10 anos, poderia evoluir para algo pior. Daqui 1 ano e meio a gente faz um novo exame. Falei, tá ótimo. Então uma coisa que rápido, tranquilo, evitei talvez uma consequência grave lá na frente. Claro, então para o idoso, ele tem que ter essas observações. Muitas vezes uma endoscopia, uma colonoscopia. Isso, acompanhamento médico próximo, né? Sim. Essa questão de ter a visita semanal, que é o que a fiscalização pede, faz todo sentido. Tem que ter visita médica semanal para estar atento, porque a gente faz uma troca, né? Enfermagem com o médico, cuidador com a enfermagem, enfim. E assim a gente vai conseguindo fazer esses diagnósticos precoces. E você que é familiar aí, não está com o seu idoso dentro do nosso residencial, mas está em um outro residencial, cobre esse outro residencial. O médico tem que passar 1 vez por semana. Sim. Ô Ricardo, mas vamos lá. Se tivesse... Você está há muito tempo nesse ramo de diagnóstico clínico. Sim. Mas tem assim, um exame que seria assim um fundamental, vamos por assim... Tô criando uma pergunta aqui. Que esse exame específico, se todo mundo fizesse, salvaria muitas vidas? Então, especificamente um exame... Acho que não tem. Não tem assim um exame. Porque eu lembro que as pessoas falavam assim, eu quero fazer um hemograma completo. Espera aí, mas não saiu a hemoglicemia no hemograma completo? Não. Sim. O hemograma completo, ele serve para determinada coisa. Eu quero ver a minha glicemia. É um outro exame. Coisa, quero ver meu colesterol. É um outro exame. Então, assim... vai depender muito, como a Michelle falou, o médico presente, observando esses sinais e sintomas, queixas, o que foi que a enfermagem, a pessoa que está próxima ali, o cuidador, o próprio familiar orientou, olha, doutor, tá assim, não quer comer, tá assim, tá tendo muita diarreia, tá assim, tá tendo muita febre. Então, isso daí o médico vai ser mais assertivo mesmo. Assertivo. Exames são, assim, eu costumo dizer, gente, como é importante essa avaliação clínica, essa coleta de exames. Não tem como, né? Porque é o que vai dar o parâmetro para o médico. Né? Os exames, como se diz, as análises clínicas é o que vai dar o parâmetro. Não tem como, né? Precisa disso, seja de imagem, seja exames de sangue, enfim, é o que vai dar esse parâmetro. Mas assim como eu citei, que às vezes a pessoa me liga e fala, faz um exame de urina. Existe algum erro que as pessoas cometem muito? Assim, o que muitas vezes, principalmente o idoso e a criança, contaminação em alguns exames. Por isso que hoje o grupo que eu trabalho, o Grupo Centrolab, nós temos hoje a opção, após um pedido médico, de passagem de urina por sonda. Porque você consegue uma urina, vamos imaginar assim... Com uma qualidade melhor. Com uma qualidade melhor. Porque muitas vezes eu posso estar dando um diagnóstico, foi por causa de uma contaminação. Alguma bactéria presente, criança muitas vezes. Uma higiene mal feita, então pode levar uma contaminação para a urina, e eu estou olhando aquela análise ali, com algumas variações ali na análise, pode ser por causa de uma contaminação. Sim. Então, assim, é extremamente importante também uma coleta bem feita e adequada. Então, por isso que as meninas lá, Ricardo, eu coletei. Eu tenho plena consciência que elas coletou da maneira correta. Sim. Porque eu vejo lá quando eu vou lá. São treinadas para isso. Então, assim, nós temos, eu falo, essa via de mão dupla. Então, hoje o Grupo Centrolab, ele tem essa condição de dar esse laudo, porque ele sabe que ele recebeu o material de boa qualidade. Perfeito. Então, a gente consegue ter essa troca. Da mesma forma, algumas situações já me aconteceu de a doutora me ligar e falou, essa paciente está com um resultado extremamente diferente. Refaz. Quem foi que coletou? Foi fulano. Eu ligo para a paciente e falo assim, você tem um contato do seu médico? Porque o seu resultado está muito estranho.
Teve um paciente que foi lá um dia me agradecer. Falou, Ricardo, se você não tivesse me ligado, eu teria morrido. Eu tava com hemorragia interna. Caramba! Então, a doutora me ligou e falou, Ricardo, essa paciente, o resultado dela tá muito estranho. Então, a gente refaz ou liga para ela e fala para ela mandar esse resultado pro médico. A gente não sabe o que aconteceu. Daí ela falou, eu fiz uma cirurgia. Então, tô toda aberta. Então, quando o médico pegou, falou assim, olha, você tá com hemorragia. Quando chegou lá, tava com hemorragia. Morrido. Falou, se você não tivesse vindo agora, você teria morrido. Então, assim, hoje nós temos também essa facilidade. Eu ia falar isso, vocês fazem essa troca. Sim, então, quando vocês nós identificam temos, algo muito importante, Sim. relevante, que chama atenção, vocês têm essa troca. Por quê? Muitas vezes você pega o resultado de exame e faz assim, tá tudo certo, este aqui, daqui. 3 meses eu volto no médico. Então, quando é algo bem, assim, preocupante, nós temos uma equipe que ela trabalha rigorosamente com isso. Então, a doutora Amélia sempre cobra a gente nesse sentido. Então, nós temos alguns doutores responsáveis para assinar esses exames. Então, quando eles detectam alguma coisa diferente ali, olha, entre em contato com esse paciente. Ou entre em contato com esse médico. Legal, ou legal. pede uma recoleta. Porque a coleta não sim. foi bem feita, Sim. é algo que não está dentro dos parâmetros, pode ser que é uma coleta mal feita ou alguma contaminação. Por isso já pede a recoleta. Já pede recoleta, pra gente não soltar um resultado imparcial. Quem faz esse contato, por curiosidade? Eu, em alguns Você. casos, faço esse contato, em algumas situações, mas nós temos alguns outros biomédicos, alguns médicos. Hoje o grupo Central Lab faz parte do Grupo Analisa. Temos alguns médicos que também têm esse contato, depende da situação, com o paciente. Ou até mesmo com Isso outro que eu ia falar, colega com médico. o paciente ou até Ou com o com médico. colega que médico. Deve ser, né? Pergunta se ele está passando por algum tratamento, porque muitas vezes o paciente está passando por um tratamento e ele não falou pra gente. Então o resultado deu bem alterado por causa de alguma medicação, por causa de algum procedimento que ele está fazendo. Então, aí quando você tem um contato com o colega, então ele fala, já não, ele está entende passando, tudo. então você vai entender esse resultado. É porque o resultado muda, né? Se a pessoa está Muda, tomando uma mas medicação específica, muda o resultado. Mas eu acho que na maioria das vezes, eu acho, né? Que na maioria das vezes, vocês é que pegam a coisa ali no começo, né? Sim. Detecta Sim. a doença, né? O problema no exame. Porque a pessoa vai lá, não, quero fazer o exame de rotina. E de repente, pá. Não, e tem hora que a pessoa, estereótipo, tá ótima. Isso que eu ia Eu falar, tô bem, clinicamente tá tô sentindo lá. nada, tá tudo ótimo. Quando você vai olhar, espera aí, você tá bem por fora, mas por dentro você não tá legal. Então, eu já passei por uma situação de um amigo meu que o pai dele tava fazendo alguns exames e quando eu peguei o exame do pai dele, o tumor tava... E ele falou, Ricardo, você viu que meu pai tá bem, né? Tá melhorando. E eu olhava assim, não podia falar nada pra ele. Falava, procura o médico. Lógico. Procura o médico, claro. mostra os exames pro médico, que ele vai ter, infelizmente, pouco tempo depois ele faleceu. Então já estava já em metástase já, o Você câncer dele. identificou Avançado através já. do exame. Então assim, eu trabalhava no hospital nessa época, então eu vi alguns exames de imagem e eu vi que já estava já bem. Então, só que eu não podia, e ele todo feliz, meu pai tá melhorando, não sei o que. Eu falei, legal, vem visitar ele mesmo, vem, sabe, tentando Isso. pra aqueles últimos minutos, fica com lógico. ele, dá, mas também eu não posso falar, não, seu pai tá... Sim, Porque a gente não pode, amanhã tudo pode mudar. lógico, Então, lógico. eu falei, vai procurar o médico, ver o que o médico orienta, mas não fique apenas, tá bem por fora. Tá bem por fora. O exame é o que vai falar a realidade. Sim. Né? Existe uma linha do tempo dos exames? Por idade, por exemplo. Sei lá, com 10 anos tem exames mais específicos daquela idade. Com 15... Hoje em dia, André, eu sempre falo, antigamente, nós íamos no médico com 30 anos. Tem paciente que fala assim, eu nunca fui médico. É mesmo, né? Porque antigamente não. Eu falo, hoje mudou muito a alimentação, muita coisa que a gente come, que não estava dentro do nosso cardápio. Isso, infelizmente... Era mais saudável, né? Éramos mais saudáveis. Hoje, você vê uma menina hoje em processo de puberdade com 9, 10 anos. Então, tudo isso agrega o quê? Algumas complicações. A gente antigamente comia tudo, não tinha alergia de nada. Hoje as crianças não podem comer nada. Tem alergia de tudo. Tem alergia de tudo, é Então, verdade. hoje você Também pega... comum, tem hora né? que alguns pediatras mandam pra gente lá no Kids 10, 15 tubos pra coletar. Eu falo, mas gente, essa criança não tem tudo isso de sangue pra se coletar. E os pais ficam bravos com a gente. Vai precisar de tudo isso? Mas o pediatra que mandou
Ok, eu não vou culpar o pediatra. Muitas vezes ele está preocupado, querendo investigar algumas patologias que essa criança pode estar tendo. Muito exame de alergia. Então, hoje, criança tem muito, né? Exame de alergia, sabe? Então, aí depende da faixa etária. Aí começa, talvez, adolescente, alguns marcadores de tireoide, alguns aspectos no âmbito de hormônio, né? Hormonal mesmo, algumas mudanças hormonais. Então, o menino, alguns tipos de hormônio, a menina, alguns outros tipos de hormônio. Muitas vezes, a questão do crescimento. Está uma fase que não está crescendo muito, o médico já pede alguns exames para ver essa questão do crescimento. A gestante já tem uma gama de outros exames. Então, eu quero ser pai. Já tem outros exames também. Da fase da vida. Vai, dia após dia, mudando. Sabe, a gente vai se adequando com nesses aspectos. Você pega todas as faixas etárias. Lá. Todas as faixas etárias. Que nesse dia me ligou de 4 dias para me coletar o sangue. O bracinho era dessa finurinha. E você assim. pegou de olho fechado. Não foi de olho fechado. De olho fechado, Mas gente, eu falei, ele falou, você não tem dó? Eu falei, eu tenho, mas eu tenho que fazer. Fica assim, ó. Eu tenho que fazer, não tem jeito. Então, eu falei, eu tenho que fazer, não tem. É muito fininha, né? Tem umas veias que é bem complicado. Por isso que eu sempre... E você atua ali na prática mesmo, não é só na supervisão. Eu tenho percebido uma das isso. coisas que, quando eu me formei, eu não gostava muito... Não é que eu não gostava, né? Teve uma época que eu gostava muito da parte técnica. Hematologia, mas eu nunca trabalhei atuando nessa parte. Mas eu vi que eu gostava mesmo de contato, mano. Eu falei, o que eu posso fazer para mim trabalhar com isso? Então eu falei, vou fazer uma pós em administração hospitalar e esse contato mais com pessoas, para melhorar isso. Então, eu vejo que eu gosto disso. Tá na linha de frente, tá em contato com os pacientes, tanto recém-nascido quanto idoso. Então, eu gosto muito disso. Não sei se você tem essa percepção, mas assim... Óbvio que tem vários tipos de pessoas, tem aquele, vamos por assim, fica mais fácil minha pergunta. Aquelas pessoas são mais saudáveis, praticam exercício físico, comem mais saudável, você percebe isso pela fisionomia mesmo da pessoa. Você consegue ver que aquele exame vai ser... Normalmente é melhor, óbvio, às vezes a pessoa tem alguma doença que tá oculta mesmo. Mas normalmente essas pessoas que estão mais saudáveis realmente apresentam exames melhores ou não necessariamente? Pessoas que estão aparentemente saudáveis. Você vê que vai pra academia, você vê que come bem, você vê que tem uma vida mais saudável mesmo. Sim, mas muitas vezes é assim, o que acontece? Muitas vezes a pessoa procurou uma academia, procurou uma alimentação mais saudável porque descobriu algo. Tá. Então, muitas vezes isso também. Encontramos muitas pessoas assim. Entendi. Ela já está com um problema. Tá tentando a partir resolver. disto, ela viu, o organismo dela falou assim, ou é agora ou nunca. Ou você para, ou você procura uma academia, melhora a sua alimentação, ou outra vez um médico chegou para ela e já veio alguns colegas médicos e falou assim, eu tive que ameaçar. Falou assim, se você continuar assim, você não vai ter mais 5 anos de vida. Porque os seus exames só piora, a sua qualidade de vida só piora. Porque a sua maneira de viver está totalmente desregrada. Então a pessoa tem que tomar uma atitude. Mas em contrapartida, a gente sabe, quanto mais você se exercita, quanto mais você se alimenta melhor, e isso tem tudo para ir melhorando. Não vou dizer que é 100%. Tem pessoa que talvez tenha uma predisposição, talvez tenha uma herança genética, e aí a gente não pode fazer nada. Outra condição, então é outra situação. Mas exercício, uma alimentação melhor, sempre é benéfico para N fatores. E isso reflete no corpo, fatalmente, né? Sim. Ricardo, quando a gente fala de envelhecimento, você pode falar para a gente quais os principais exames e acompanhamentos de saúde que as pessoas deveriam entender como prioridade depois de certa idade? Então, como eu disse para vocês, o exame de urina e o hemograma, eu acho que são exames fundamentais que ele consegue detectar muita coisa, talvez uma infecção, talvez um princípio de anemia, alguma coisa dentro dessa esfera, alguma infecção que está um pouquinho meio escondida ali. Básico, e algumas questões, por exemplo, o exame de vitamina, talvez o idoso não tem muito esse reflexo. Hoje em dia, nós não temos muito contato com o sol. Antigamente nós tínhamos muito. Hoje em dia nós saímos de casa escuro, quando volta está escuro de novo. Ficamos o dia inteiro, talvez, dentro de um local fechado. Não temos essa percepção de fora. Então eu sempre falo, alimentação. Se você não tem uma alimentação adequada, uma alimentação correta, então você tem que preocupar com as vitaminas.
Então, preocupar com a glicemia. Então, algumas doenças são doenças... Quanto mais próximo você vai ficando... Quanto mais velho você fica, mais algumas doenças se aproximam de você. Então, esse cuidado que você tem que ter. Como eu disse para vocês, voltando a doença da próstata, a doença da próstata é uma doença da velhice. Quanto mais velho você fica, mais chance você tem que ter. Tem chance de ter o câncer de próstata. Quanto antes você detectar... Melhor. Agora, tentando fazer uma analogia a quando normalmente as mulheres querem perder peso e tudo mais, e quando a gente começa a entender que você vai na academia, tem a questão da gordura ruim, e que é o peso da gordura inferior ao músculo, o peso muscular. Então, às vezes, você ter mais peso é bom porque você está mais saudável, porque tem mais músculo. Agora, assim, existe também... um exame que todo mundo acha que precisa, mas na verdade não muda quase nada? Eu não vou dizer para você que não muda quase nada, porque todo exame, ele detecta alguma coisa. Eu não vejo assim, esse exame não serve para nada. Não, todo exame, talvez para você, não tem uma necessidade. Eu vou fazer um exame para me ver como que tá a minha testosterona. Não, minha testosterona tá sempre lá em cima, tal, não sei o quê. Não preciso disso, mas talvez o outro precisa. Sim. Talvez eu vou fazer um exame de estradiol, um exame da tireoide. Talvez estou com muita queda de cabelo, estou com o meu climatério. Então, talvez eu não preciso, mas talvez o outro precisa. Então, muitas vezes, por isso que eu falo, essa presença, a proximidade do médico, ele vai ver. Por isso a pessoa fala assim, por que para ele pedir um monte de exame para mim pediu só esse pouquinho? Porque ele tem esse contato, sabe o que você está passando e sabe que o outro não está passando. Muitas vezes tem mãe que questiona isso. Vai com os filhos no pediatra, o pediatra para um passa um monte de exame, para outro passa pouco. Por que para um passou e para o outro não? Vai depender de como está sendo essa avaliação, como está sendo o desenvolvimento, ganho de peso, ganho de altura. Então, tudo isso vai avaliar nesse pedido do médico aí para fazer os exames. Então, não tem assim, eu quero 5 exames que todo mundo deveria fazer todo ano. Eu vejo que não tem assim... Uma receita de bolo. Todo aspecto preventivo é viável. Então, assim, não tem aquele... Vai muito. Eu tenho um histórico de tal doença na família. De diabetes na família. Então, tem que controlar isso. Tem histórico de câncer na família. Eu tenho que fazer um marcador disso. Tá, mas você tá bem. Você tá bem lá, beleza. Não quero ir lá. Mas seria interessante ter... eu estou bem, não estou me sentindo mal. Mas seria interessante eu fazer alguns exames para manter. Sim. Existe tais exames? Não, vamos imaginar assim, eu falar o exame básico, não tem um exame básico, mas você controlar hoje taxa de gordura, triglicerídeos, frações de colesterol, uma glicemia, um hemograma, uma urina. Então já começa a englobar alguma coisa ali. Alguma coisa ali deu um pouquinho discrepante, um pouquinho fora, você fala, opa, deixa eu investigar isso aqui. Outra coisa pode estar. Legal, então, estou bem, procura esses 5, 6 exames. Então, um exame de fezes, talvez a pessoa está tendo algum sangramento, exame de sangue oculto, talvez é um parasita. Muitas vezes a pessoa está com inúmeros problemas, talvez é um parasita que está ali, detectado nas fezes dele, nunca fez o exame de fezes, vai fazer o exame de fezes, detectou um parasita ali, uma determinada verminose nesse sentido, que está afetando tudo. Talvez a pessoa tem febre, talvez a pessoa tem alguns tipos de dores, talvez o intestino da pessoa não funciona corretamente, algumas anemias. Então, tudo isso muitas vezes está detectado, talvez no exame de fezes. Seria tão simples, né? Aparentemente, sim. Mas muitas vezes, igual você falou, a pessoa não vai. Porque está bem, né? Por isso que é legal fazer. Eu acho, como eu falei para vocês no começo, o corpo fala. O corpo vai dizer para você que tem alguma coisa que não está legal. Muitas vezes o seu estereótipo, todo mundo está olhando e falando, tá ótimo. Mas você sente que alguma coisa não está bem. Um pouquinho mais de ressecamento, uma dificuldade um pouquinho mais de urinar, uma dor, uma infecção. A mulher muitas vezes é um corrimento diferente. Então, tudo isso você começa, peraí, não é legal isso, não é normal isso. Então, eu preciso procurar um médico, preciso fazer um exame. Eu falo porque eu já tive essa... de virar para a Michelle, né? Como ela é enfermeira, eu falo, faz eu ir num médico aí que vai fazer um check-up. Porque às vezes fica... Homem, ainda mais, não busca muito, né? Sim. Então fica 3 anos, 4 anos sem plantar lá um médico, perguntar alguma coisa. Então eu falo, a idade tá avançando, querido. Agora vai ter que fazer. E é engraçado assim, André. As pesquisas dizem que de cada 10 consultas que se tem, 9 é mulher. A mulher desde nova já é acostumada a ir no médico. Sim. O homem quando vai é porque a mulher marcou, ou porque a filha marcou, ou porque ele já está no extremo. Não aguenta mais nada.
Então, infelizmente, o homem, ele não se preocupa, não se previne. Um dos cânceres que mais mata, depois do câncer de próstata, é o câncer de pele. E o homem não se preocupa. Você vê o pedreiro, o pintor, o pescador trabalhando no dia inteiro no sol lá. Longe. Esquece. O protetor, que protetor? Nada, não preciso disso. Muitas vezes um chapéu, não preciso disso, não. Infelizmente, é um câncer muito agressivo. O câncer de pele é um câncer muito agressivo, mas as pessoas não se preocupam. Então, infelizmente, o homem, ele não se cuida. Então, depende da mulher que tem essa preocupação e falar assim, vou marcar para você. Uma filha, uma esposa, alguém que fala assim, não, você já foi no médico? Vamos se cuidar, vamos se tratar. Porque a mulher desde nova já tem essa preocupação, é um ginecologista, uma coisa nesse sentido. Precisa ir, aí já desperta essa questão. Então, o homem não. E na prática eu vejo isso numa casa de repouso. Quais a maior frequência de idosos são mulheres, os homens são muito poucos, né? Você pode ir no laboratório. De cada 100 que entra, a grande maioria é mulher. E muitas vezes ela está passando por inúmeros problemas. E você vê o exame ali, então, o marcador tumoral, várias coisas, muitas vezes agressiva, e muitas vezes ela vai sozinha. O homem, para ver uma pinta... Vem a mulher, vem a filha, vem todo mundo junto. Nossa, então, a gente é detectável, a gente percebe isso. O homem, ele não se cuida. E qualquer coisinha nele, ele faz um estardalhaço. Nossa, e a mulher, muitas vezes, passa sozinha, enfrenta sozinha, vai no médico sozinha. Então, infelizmente, essa é a realidade. Infelizmente. Mas, Ricardo, falando da questão da teologia, falando da teologia, da capelania, são áreas que estão aí ligadas, né, com a questão espiritual. Quanto o emocional e o espiritual impactam na saúde física das pessoas? Muito. Como que você enxerga isso? Eu vejo que grande parte das nossas doenças começa na mente. E hoje, infelizmente, nós temos vivenciado uma geração muito doente nesse aspecto. Quando nós olhávamos para o ano 2000, as pessoas pensavam assim, quando for 2020, vai ser a geração mais feliz do mundo. Eles vão ter os maiores parques, celular de uma geração, vai conseguir falar com as pessoas do outro lado do mundo, eles vão ter tudo, videogame de última geração, vai colocar óculos virtual, tudo. Eles vão ser a geração mais feliz do mundo. Como nós somos? A geração mais triste do mundo. Com certeza. Infelizmente. Então, inúmeras doenças hoje que não tínhamos, hoje, infelizmente, ela tem tomado conta da nossa sociedade. Então, é adolescente. Você vê adolescente hoje depressivo. Criança depressivo. Né? Ansioso, ao extremo. Então, isso, muitas vezes, eu falo assim, os pais, essa ausência desse preparo, ausência desse cuidado. Então, essa geração hoje, a tecnologia tem tomado conta daquele cuidado. Uma das coisas que eu achei extraordinário lá na clínica de vocês, as pessoas comerem juntos. As pessoas não sabem a importância disso. Se alimentar junto. A mesa, as pessoas olhar para o outro sem celular, sem nada, se alimentar ali junto. Meu pai sempre tinha essa preocupação. Comer, televisão desligada. Vamos sentar todo mundo aqui, conversar. Como foi seu dia? O que você fez na escola? O que você não fez? E isso tem um reflexo extraordinário para a vida das pessoas. Hoje em dia, onde você está? Estou aqui no quarto, deixa meu prato aí no micro-ondas. Ou se não, manda alguém trazer aqui para mim que eu não vou descer agora. Então não se tem mais esse contato. Então nós temos criado, vamos imaginar assim, uma geração muito infeliz e triste. O Ministério da Saúde diz que em 2030, de cada 3 pessoas, 2 vai ser depressiva. Nossa. Então, assim, o que nós podemos fazer? Eu sempre falo, se depender de mim, não. O que eu posso fazer para mudar isso? Então, hoje, a alimentação, as pessoas não se preocupam muito mais com isso. Existem alguns alimentos que eles são ricos em, por exemplo, triptofano, melhora a serotonina, a banana, a castanha, muita coisa que aumenta a serotonina ali, que é o hormônio da alegria. Em contrapartida, a gente fica preocupado, ansioso, estressado, aumenta o quê? O cortisol, que é outro exame também. Então, se o cortisol está alto, a serotonina está lá embaixo. Uma pessoa está infeliz, triste. Uma palavra que a gente usava antigamente, enfesado. Você sabe o que significa enfesado? Eu sei. Então, a pessoa não consegue ir no banheiro, está com o intestino preso ali. E alguns cientistas têm até um livro que fala sobre o intestino é o segundo cérebro. Ele fala sobre essa importância de você ter o seu funcionamento correto do intestino. Então, essa pessoa está ali enfesada, nervosa, brava, irritada. Né? Isso contribui para um monte de coisas. Então, o cortisol dela está lá em cima. Então, nada vai produzir. Então, ela vai estar infeliz, vai estar triste, vai estar ansiosa, vai estar irritada. Então, que qualidade de vida essa pessoa vai ter? Que qualidade de trabalho essa pessoa vai ter?
Então eu sempre falo, o que a gente puder fazer para tentar desacelerar. Não deu certo hoje? Amém. Não deu certo. Amanhã vai dar. Se não der certo amanhã também, amém por isso. Outro dia vai dar. Mas as pessoas hoje, eles ficam nessa ansiedade. Tem que dar certo. Se não der certo, não aceito. E eles ficam vivendo uma vida do amanhã que eles não conseguiram hoje acabar ainda. Imediatistas. Imediatista. Né? Eu sempre falo, o ontem já Passou. foi. O amanhã não existe. Nós só temos o quê? Agora, O hoje. presente. Olha o presente. Quem ganhou o presente? Nós temos o agora, o presente. Há uma expressão bíblica que eu sempre falo. É um texto que eu amo para minha vida. Lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de você. Então isso eu sempre falo para mim. Quando eu estou esperando alguma coisa não dá certo, não sei o que, eu falo, opa, relaxa, respira. Se não deu certo, tem um motivo. Se não deu certo, tem um porquê. E para que eu ficar preocupado? Vocês sabiam que mais de 90% das nossas preocupações nunca vai acontecer? A gente ficou preocupado à toa. Eu tenho mães que conversam comigo e estão preocupada quando o filho for para a faculdade. Eu falo, mas você tem outro filho? Não. É uma criança. Essa criança talvez você nem sabe se ele vai gostar de estudar. Nem sabe como vai ser no futuro, se vai ter faculdade ou não. Você está preocupada quando ele for para a faculdade, talvez vai querer morar sozinho, vai querer sair da sua casa. Calma, você só tem um agora. Aproveita esse momento. Ele está aqui na sua casa, a hora que ele vai para a creche, volta, aproveita esse momento. Você não tem um amanhã. Ninguém pode garantir nada de amanhã. Nós só temos hoje ou agora. Então, infelizmente, essa geração nossa, André, eles têm vivido nessa ansiedade. Eles têm adoecido qualquer coisa. Somos a geração mais doente emocionalmente. E muitas vezes eles sentem inúmeros sintomas que você faz exame e não detecta nada, porque tá aqui, ó. Tá na mente. Tá aqui, ó, na cabeça deles. Então é dor, é doenças psicossomáticas. Então, infelizmente, se a gente não começar a trabalhar com isso, com esse pessoal, gente, desacelera. É só você entrar nas redes sociais que você vê, né? Como nós estamos doentes, né? Sim. Tantas tragédias, tantas coisas, enfim, né? As pessoas não desaceleram. E o celular, a tecnologia está piorando cada vez mais isso. A gente está cada vez mais ligado, sim, cada vez mais ansioso. E isso no exame de laboratório não vai detectar. A gente trouxe a Tiara Palmera aqui que falou do excesso das telas e tudo mais, né? Então, realmente foi um episódio bem bacana, assim, no sentido de... ela tá encabeçando aí a hashtag acho que é Fevereiro Sem Telas, né? Que o quanto isso tem feito mal para a humanidade mesmo, em geral, né? A pessoa, ela não esperar, que muitas vezes... É claro que, igual eu vi um episódio de vocês, tem alguns benefícios. Não vamos dizer que... Não vou ser hipócrita aqui, que o celular me ajudou. Quando eu estava perdido ali embaixo, se eu não tivesse celular... Não é sobre assim, isso, espera aí. né? Não, mas saber usar. Isso. Infelizmente, hoje nós não somos ensinados como usar. E não temos ensinado essa geração como usar. Então, chorou, dá o celular. Chorou de novo... Da dopamina barata, né? Vai lá, então, satisfaça aí rapidinho. Aquele prazer imediato. E eu, talvez, uma correria, não tenho tempo de ficar... Puxa vida, não vou dar o celular? Não, eu não vou ser o pai chato, a mãe chata. E isso, automaticamente, reflete lá na frente. Com certeza. Aquele idoso que a vida inteira se preocupou com o filho chorou, levantou, passou a noite inteira, talvez, no hospital, em alguma coisa nesse sentido, cuidando desse filho. Agora ele envelheceu. Agora é a vez do filho. O filho fala, não tenho tempo. Não tenho tempo. A minha correria aqui, eu não tenho tempo de ficar com o senhor. A minha correria aqui, eu não tenho tempo. Isso eu detecto muitas vezes quando eu chego para fazer exame. O meu filho não gosta de mim, mandou você ainda vir aqui para me furar. Nossa. Então, olha a minha situação. Meu Deus. Olha a minha situação em alguns lugares. Sério? Que eu chego. Porque quem mandou você vir aqui, e a pessoa ainda fala, foi fulano que mandou ele vir aqui, foi o seu filho que agendou, foi a sua filha que agendou. Vim me ver, não vem. Contato comigo não tem. Mas mandar alguém me furar, judiar de mim, sabe? Nossa, que dó. Então, assim, é uma situação complicada. Por isso que eu sempre tento ser o melhor ali naquele momento. Esqueço tudo que ficou para trás. Tô atrasado, não tô atrasado. E você sabe muitas vezes. O idoso, ele tem... É um diferencial. É o tempo dele, muitas vezes. Talvez está no banho. É igual criança. Talvez está passando uma necessidade. Talvez está... Então, é o tempo... Não. Espera aí um minuto. Esses dias eu achei engraçado que uma paciente, ela estava em um determinado lugar. Mas ela precisava ir para a cama dela para a gente passar uma sonda. Mas era como daqui no portão ali. Mas era no tempo dela.
E não tinha como eu pegar no colo e levar. Eu tava no meu tempo extremo já, apressado. Mas eu falei, calma, respira, é no tempo dela. Eu não posso estressar ela, se não chegar lá na hora do exame, ela não vai deixar eu fazer. Vai se irritar comigo. E pode muitas vezes até dar alteração em alguns exames por causa desse nervosismo, toda essa rigidez, todas essas questões, talvez um exame de sangue nesse aspecto. Então, calma, respira, no tempo dela. Quando chegou, fui brincando, conversando. Chegou, fez o exame. Pode fazer? Posso. Expliquei para ela como que é seu exame. Pronto. Mas se eu apresso, corro, já chego nervoso, irritado, não ia dar certo. E então, a gente tem que saber... tem que ser treinada também, né? Eu sempre falo. Para lidar. Porque vocês têm o quê? Centrolab, Centrolab Kids e agora Vacina. É o mesmo grupo. É o grupo Centrolab hoje, ele faz parte do grupo... É o Centrolab hoje faz parte do grupo Analisa. Que é um grupo da Espanha bem mais abrangente, com algumas novidades que vai trazer para a Indaiatuba, novidades futuras aí. Mas, eu sempre falo, a pessoa que vai, talvez, atender um idoso, uma clínica, é o mesmo, talvez, muitas vezes, que atende uma criança, também atende um jovem, ele tem que fazer o melhor. Por quê? Talvez esse paciente que está lá, está com o braço tudo roxo, porque eu fui lá e errei a veia dele, deixei tudo roxo. O familiar chega e fala assim, o que você fez com meu pai? O que você fez com a minha mãe? Ele está na sua responsabilidade. Então, eu tenho que fazer o melhor para vocês também, que é o nome de vocês. Por isso que eu sempre falo, essa parceria é de extrema importância para vocês e confiar na gente. Porque eu tenho que também, é o nome de vocês que eu estou representando. Para esse idoso, eu tenho que tentar, eu sei que muitas vezes o acesso de idoso é um pouco mais difícil também. Qualquer encosto que você dá, já fica roxo. Eu sempre falo para as meninas andam com pomadinha de iridoide, já passa já o iridoide. Tem que ter esse olhar. Espera um pouquinho mais, segura um pouquinho mais. Porque tem paciente, é até engraçado. Esses dias eu sempre falo, eu recebo muitos elogios. Mas algumas críticas que me chegam também, eu sempre falo, é pra gente manter, eu tenho que melhorar. Sim. Eu não posso também achar que esse egoísmo sobe pra cabeça e... Hoje a menina falou pra mim, Ricardo, você ganha bastante presente de paciente. Eu falo, graças a Deus por isso. Graças a Deus. Mas esses dias uma senhorinha mandou uma reclamação que não gostou do meu atendimento. Porque eu usei uma agulha muito grossa no braço dela, nem ficou a marca. E ela nem sentiu, mas eu usei uma agulha muito grossa. Porque em alguns casos, depende da situação, o paciente está um pouquinho mais agitado, eu pego, quanto mais rápido vir, o que vir, veio. Eu tento dividir para aquele monte de exame que ele tem ali. Então, em alguns casos, acontece isso. Ela falou, não gostei de você, não gostei do seu atendimento. Depois falou, não doeu nada e nem ficou a marca, mas eu não gostei que você usou. Mas a agulha foi grossa. A agulha é muito grossa. Então, acontece que também vocês sabem que não consegue agradar todo mundo. Não, gente. Não. Tem pessoa que é difícil de se agradar nesse aspecto. Mas eu falo para mim mesmo, eu tenho que sempre estar melhorando. Ok, o que eu posso fazer para que não tenha uma outra reclamação nesse sentido? O que eu posso fazer para me melhorar, evoluir? Então, sempre falo para mim mesmo. Então, nunca posso ter essa soberba, não, eu sou bom, eu sou melhor. Não, sempre é no chão, sempre tem alguém melhor que eu, sempre tem alguém que faz melhor que eu. Mas eu tenho que... Tá buscando aí e aperfeiçoar. Para evitar algum contratempo, talvez numa clínica, talvez marca um horário, o paciente está em jejum ali. Eu falei que ia ser 8 horas, cheguei meio-dia. É desafiador isso, né? É desafiador. Então, é vocês, é o nome de vocês que está ali. O paciente irritado porque já está 2 horas sem comer. Vocês sabem muitas vezes de deixar uma pessoa que está com fome sem se alimentar, ela vai ficar extremamente irritada. Estressada. Ricardão, infelizmente nosso tempo já está acabando, mas você vai voltar outras vezes, porque então. Tem muita informação que a gente queria eu tava perguntar aqui pensando, e tudo mais, mas a produtora já está ali, cadê? Só que você não sai daqui sem antes, pelo menos, nos falar uma coisinha. O porquê que esse seu óculos está sem lente? Óculos sem lente? Ele coça o olho. Tem 23 anos que eu uso óculos sem lente. Eu comecei a usar óculos sem lente, foi assim, quando eu estava estudando enfermagem. Nós estávamos estudando aula de anatomia e eu comecei a perceber sobre toda a anatomia do olho. O que eu pensei na época? Meu pai usava óculos. Minha mãe usava óculos. Minhas 2 irmãs mais novas que eu usavam óculos. Minha sobrinha já usava óculos. Qual a chance para mim usar óculos? Bem alta. Grande. O que eu pensei? Por exemplo, Michele, quantos graus você usa? Uns par. Não.
Começou com quanto? Começou com pouco. Depois foi... Foi subindo, foi aumentando. O que eu pensei? O óculos, ele é corretivo. Ele não é curativo. Eu imaginei assim, se a lente está fazendo trabalho, alguém lá atrás não está fazendo. Espera aí, vou ter que aumentar a lente, porque alguém lá atrás não era para estar trabalhando, não está. Tempo depois, vou ter que aumentar essa lente, porque alguém não está. Falei, espera aí, trabalhando no aspecto de musculatura, se eu começar a fazer exercício para os olhos, será que vai ter algum fundamento nisso? Há 23 anos atrás eu pensei nisso e comecei a usar óculos sem lente e fazer alguns exercícios para os olhos. Hoje eu acompanho alguns oftalmos que eles trabalham como exercício para os olhos. E eles falam que tem inúmeros pacientes que foram curados fazendo exercício para os olhos. Gente. Porque exercício. Então, hoje as pessoas falam, cara, você é doido? Eu falei, até hoje eu não preciso. Amanhã, quem sabe, mas até hoje deu certo. eu não preciso. Em todo lugar. É na igreja, todo lugar que eu vou. O bom é que se precisar já tem a armação. E eu ganhei esses dias de um amigo meu. O outro falou, tem um presente pra te dar. Meu óculos quebrou, mas eu falei, não vou jogar fora, que armação alguém vai usar. E era eu. Então, Gente, fantástico, pra mim, fantástico. até hoje, tem algum fundamento. Eu conversei com o oftalmo esses dias. Ele falou, Ricardo, tem um fundamento. Bom seria se todo mundo fizesse isso novo. O aspecto preventivo que nós falamos. Sim. Toda criança começasse, peraí, eu tenho que fazer exercício para os braços, tenho que fazer exercício para a perna. Vou E fazer por que eu não pros faço olhos. exercício para os olhos? Porque é mais fácil eu pegar e falar, eu vou ler aqui. Não, eu vou tentar ler lá longe. Esse foi Eu vou o tipo de tentar. exercício, Tem entendi. vários exercícios. Você puxa na internet, tem inúmeros exercícios que você faz para os olhos, de você detectar, de você ir fazendo exercício assim, para musculatura, para fortalecimento, paciente de estigmatismo. Cada patologia tem um determinado exercício. Mas, para mim, de fundamental. Só foi colocar... Eu vejo assim, as pessoas falam, você tentou enganar seu cérebro. Não. Então, Eu fiquei pensando nisso também. Se é um foco, porque foca. Você foca, uma luneta, ela foca. Então, se você pega... Eu tô no trânsito, eu tento ler a placa que está lá longe. Um dos exercícios é isso, você tentar visualizar coisas distantes, natureza, uma coisa, árvore, alguma coisinha minúscula, bem distante, para você exercitar isso. É mais cômodo você trazer para próximo. Lógico. É mais cômodo. Verdade, Então, infelizmente, a gente verdade. trabalha nesse comodismo. Então, uma das coisas que eu falei, não, eu tenho que... Até hoje, eu sou o primeiro paciente. Eu adorei, Eu tô gente, testando essa em mim história, mesmo. essa E tá dando história. certo. Tá dando certo. 100% de... Gente, sensacional. Eu devia ter feito isso. Tá bom. Ainda não dá fiz, tempo. não Procura na fiz, internet. Tem mas vou te alguns falar, oftalmos que trabalham com isso, exercício para os olhos. viu? Que Ricardo, mas muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos ver se tiveram Vamos uma tentar parte trazer 2 ele aí. outras vezes pra fazer a parte 2. Ricardo, tem um @, seu para compartilhar conosco, ou da Centrolab. Tem o Centrolab, @Centrolab, tem o meu Facebook. Voltando à primeira pergunta, quando eu comecei nesse aspecto de Facebook, o meu Facebook é abençoador. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer a diferença. Alguma coisa diferente. Então, meu Facebook é... Instagram é abençoador 111%. Falei, tem que estar acima do 100. Legal. 111%. Maravilhoso, gente. Olha aí, sigam aí. Muito bom, muito bom. E conversas como essa são muito importantes, porque nos mostram que cuidar da saúde não começa quando a doença aparece, mas sim muito antes disso. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que você ama, com um familiar, com um amigo, que precisa ouvir essa conversa. E claro, nos siga o podcast Amar Residencial, nos siga nas nossas outras atividades aí da internet, né? Nós temos As outras plataformas. As outras isso, você me lembrou, obrigado. E também nos acompanhe o Residencial Amar, né? Nas redes sociais, os nossos idosos sempre estão lá. A gente faz um trabalho bem legal de mostrar ali o dia a dia para que vocês vejam o que está acontecendo. Sigam o André e a Michele também. E é isso. Muito obrigado, Ricardo. E até a próxima, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada, Amém. Ricardo. Deus abençoe Deus vocês. abençoe Muito obrigado. grandemente. Parabéns.